Segunda-feira, dia 13 de outubro, é a altura de arrancar mais uma semana aqui no 00, desta vez com o tema do dia. O meu nome é Miguel Freitas, estou aqui acompanhado por Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação. Pedro, bom dia, antes de mais. Bom dia, Miguel. A poucas horas do jogo diante da Hungria, novamente no estádio José Alvalade, o que é que Portugal precisa para se qualificar já para o Mundial 2026? Para amanhã escrevemos que Portugal vai estar no próximo Mundial. Basta vai entre aspas naturalmente, derrotar a Hungria em Alvalade e esperar que a Arménia não faça uma surpresa na Irlanda, portanto não ganhe na Irlanda. Se Portugal ganhar e a Arménia não ganhar na Irlanda, Portugal está automaticamente qualificado para o Mundial de 2026, que será jogado nos Estados Unidos, México e Canadá. O empate, apesar de simplificar muito a contabilidade portuguesa, ainda não garante essa qualificação. De qualquer forma, é importante dizer que o cenário é muito positivo e diria que só mesmo um escândalo de proporções bíblicas afastaria Portugal do próximo campeonato do mundo. A equipa portuguesa tem feito uma qualificação perfeita em termos pontuais, apesar de ter tido muitas dificuldades para derrotar a Irlanda na última semana. E, portanto, se nada de muito estranho ocorrer, Portugal vai estar no próximo Mundial, como tem estado nos anteriores. Muito rapidamente, recordar que os primeiros classificados de cada um dos grupos de qualificação europeia garantem essa qualificação de forma automática e depois haverá um play-off que atribuirá mais 4 vagas à zona europeia e nesse play-off vão estar todos os segundos classificados desta qualificação, mais os 4 melhores vencedores dos grupos da Liga das Nações. Não é tão fácil perceber isto como já foi no passado, em que de facto era mais simples falar sobre estas qualificações, mas é mais ou menos isto. Aliás, é exatamente isto que nesta altura está em cima da mesa e Portugal, se nada de estranho ocorrer, jogará no próximo ano mundial. Pegando no jogo da Irlanda e olhando para o jogo da Hungria nesta terça-feira, estamos a poucos minutos depois de receber a notícia que o Gonçalo Inácio está lesionado, portanto a obriga aqui também é uma mudança. Roberto Martínez, achas que vai fazer mais algum tipo de alteração sem ser forçada com a saída de Gonçalo Inácio? Essa está garantida, portanto o Gonçalo Inácio não está em condições de jogar contra a Hungria e à partida será o Renato Veiga, também esquerdino, que jogará ao lado do Rubem Dias no próximo jogo no estádio de Alvalade. Além dessa mudança forçada, portanto vamos entrar aqui no campo das hipóteses, sempre no condicional, mas parece-me que Portugal terá de mudar alguma coisa para ter mais facilidade em encontrar os caminhos da baliza húngara, porque contra a Irlanda, como nós percebemos, foi muito difícil. O jogo anterior esteve muito condicionado, não apareceu praticamente durante todo o jogo e só mesmo a inspiração de Rubem Neves, aparentemente iluminado pelas saudades do seu amigo Diogo Jota, é que de facto permitiu-nos ter a Portugal ter mais uma noite de vitória, com mais 3 pontos. Provavelmente, João Félix, que não foi utilizado contra a Irlanda por problemas físicos, jogará agora contra a Hungria e estou em crer que poderá entrar no lugar do Bernardo Silva. O Bernardo, de facto, teve uma noite desinspirada, vamos ser simpáticos, apagada, contra a Irlanda, e o João Félix, estando fresco, estando a atravessar um bom momento numa liga secundária como é a saudita, mas um bom momento, com golos, com confiança, com uma parceria com o Cristiano Ronaldo, que nesta altura funciona também muito bem naquele contexto muito peculiar do futebol árabe, poderá ser de facto aqui uma novidade nas escolhas de Roberto Martínez, entrando para o lugar do Bernardo Silva e obrigando aqui alguns ajustes táticos também. Outra hipótese que me parece também muito plausível é o aparecimento do Nelson Semedo do lado direito, no lugar do Diogo Dalot. O Nelson Semedo tem sido lançado de forma muito regular ao longo das partidas e agora sem João Cancelo e com o Diogo Dalot também num momento apenas razoável de forma, parece-me que o Semedo poderá dar a energia que Roberto Martínez exige aos seus laterais. Lembrando que do outro lado estará Nuno Mendes, que atravessa de facto um momento na carreira de brilhantismo. Apostaria nestas 3 mudanças, portanto a primeira motivada pela lesão do Gonçalo Inácio e não falem mais porque nós sabemos que Roberto Martínez, apesar da competência que tem mostrado ao serviço de Portugal, é um treinador também conservador, que se agarra muito aos seus jogadores e às suas escolhas prioritárias. Portanto, apostaria aqui num Diogo Costa na baliza, Nelson Semedo no lado direito, Nuno Mendes na esquerda, depois no centro da defesa Rubem Dias e Renato Veiga, um meio campo com Rubem Neves, Vitinha, Bruno Fernandes e depois João Félix, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto.
Lembrando também que Rafael Leão, também por problemas físicos, está de fora deste segundo jogo. Olhando para o adversário que Portugal vai ter pela frente, Portugal defrontou a República da Irlanda, agora vai defrontar a Hungria no mesmo palco. A Hungria será mais exigente que a Irlanda? Em teoria sim, Miguel. Mas também há aqui outro pormenor importante. Enquanto a Irlanda aceitou o bloco baixo, entregar a bola a Portugal, parece-me que a Hungria tentará jogar um bocadinho mais. Portanto, não será um adversário tão fechado como foi o oponente irlandês. Olhando para o ranking FIFA, a Hungria ocupa o lugar 41, a Irlanda está a 20 lugares abaixo, portanto logo aqui há uma diferença grande entre as duas seleções. Depois, olhando para o ranking mais recente, ou melhor, para o desempenho mais recente, a Hungria conseguiu estar nos últimos 3 europeus, ao contrário da Irlanda, e tem um treinador, Marco Rossi, italiano, que está lá desde 2018, portanto já há aqui um trabalho de continuidade a projetar o regresso ao Mundial, que não acontece desde 1986. Portanto, estamos a falar quase há 40 anos que a Hungria espera por um regresso ao Mundial. Eu recordo muito bem dessa equipa, o principal jogador era o Lajos Detari, um número 10 de grande qualidade, e a verdade é que a Hungria nunca mais conseguiu repetir as façanhas das seleções dos anos 60 e 70. Entrou ali numa era de declínio nos anos 90, ficou completamente afastada das grandes competições e, ultimamente, muito por responsabilidade do Sr. Marco Rossi, tem estado mais próximo destas decisões e, portanto, ia sonhar com uma qualificação para os Estados Unidos, México e Canadá. Para isso acontecer, mesmo se perder contra Portugal, como nós esperamos naturalmente, depois tem de derrotar a Arménia e a Irlanda nos jogos finais. Mas diria que é uma seleção que colocará mais problemas a Portugal. É uma seleção que está num patamar de qualidade acima do patamar da Irlanda. E destacaria aqui também, muito rapidamente, 3 jogadores. A dupla do Liverpool, o Milos Kerkez e o Dominic Szoboszlai, lateral e médio ofensivo. 2 jogadores de grande qualidade, titulares indiscutíveis. E também, já agora, o regresso do ponta de lança, do Roland Salai, do Galatasaray, que no último jogo contra a Arménia cumpriu um jogo de castigo e não pôde atuar. Portanto, à partida também será titular em Alvalade. Kerkez, Szoboszlai e o Salai são 3 jogadores de muita qualidade e que merecem, de facto, um olhar atento e algumas preocupações por parte de Roberto Martínez. Falaste da vertente histórica na parte da húngara, gostava de ir para a vertente histórica estatística. Qual é que é aqui o histórico confronto entre Portugal e Hungria? Eu adoro fazer este exercício porque a base de dados do 00 dá-nos isto tudo. Para quem não sabe como é que isto se faz, basta entrar na ficha de jogo, neste caso Portugal-Hungria, na coluna do lado direito baixar um pouquinho, histórico de confrontos e temos lá toda esta informação. Este tutorial serve para explicar um bocadinho a quem gosta destes dados, acredito que muita gente goste, e de facto chegamos rapidamente à resposta. Houve 15 jogos até hoje entre Portugal e a Hungria, portanto estou a incluir amigáveis e jogos também oficiais, e o registro de facto português é quase perfeito. 11 vitórias e 4 empates. Portugal nunca perdeu contra a Hungria. Vale a pena recordar 2 jogos recentes, ou razoavelmente recentes, entre Portugal e os Magiares, o 3-0 do Europeu de 2020 e o 3-3, um grande 3-3 no Europeu de 2016, de boa memória para Portugal. Além disso, o último jogo, como nós sabemos, foi no dia 9 de setembro, portanto há um mês, em Budapeste, uma vitória 3-2 de Portugal, muito difícil, muito dura. Portugal teve, de facto, de sofrer muito. João Cancelo acabou por marcar aos 86 o golo da vitória portuguesa. Já agora, o último ponto conquistado pela Hungria em território português foi obtido em abril de 1983, julgo que não eras nascido ainda, num 0-0 em Coimbra, no Municipal de Coimbra, numa seleção portuguesa que era na altura treinada, vejam bem, por Otto Glória, um nome muito famoso do futebol português nos anos 60, 70 e 80, com passagens pela seleção, pelo Porto e pelo Benfica. Já falamos aqui de Portugal, já falamos aqui da Hungria. Gostava de terminar este tema do dia com uma perspectiva mais geral destes jogos de qualificação para o Mundial de 2026. Que jogos é que há a destacar esta semana? A semana passada, no tema do dia, o Miguel Amaral, nosso editor, já falou um bocadinho sobre o quadro geral na corrida para o Mundial de 2026. Eu hoje foco-me na Europa e destacaria aqui 2 jogos porque podem, de facto, colocar alguns problemas aos favoritos. No grupo A, a Irlanda do Norte recebe a Alemanha, em Belfast, e nesta altura, com 3 jogos disputados,
num total de 6, portanto vai ser o quarto jogo. A Irlanda e a Alemanha têm 6 pontos e, portanto, como é que a Alemanha, que tem estado muito irregular, vai reagir na visita à difícil fortaleza de Belfast da Irlanda do Norte? A Irlanda do Norte tem estado também muito afastada das grandes competições, mas tem aqui uma oportunidade única de derrotar a Alemanha e de passar para a frente no grupo A, que seria uma grande surpresa, mas perfeitamente possível. E no grupo J, há aqui um jogo muito interessante também que coloca a Bélgica em Cardiff, no país de Gales. Nesta altura, o grupo J é comandado pela Macedónia com 12 pontos, portanto a Bélgica está em dificuldades, tem 11 pontos a Bélgica e visita o país de Gales que tem 10. Portanto, se o país de Gales vencer a Bélgica, passa para a frente da Bélgica, sendo que a Macedónia recebe o Cazaquistão e a partir também vai ganhar. Portanto, a Bélgica fica aqui numa situação muito desconfortável, o que seria escandaloso para uma seleção que está recheada de bons jogadores. Portanto, Alemanha e Bélgica sob pressão na Irlanda do Norte e no país de Gales esta semana. Pedro, e é com este olhar para o futuro que terminamos o tema do dia desta segunda-feira. Muito obrigado pelo teu contributo. Miguel. Não se esqueçam ainda de ouvir o Ataque Rápido, que sairá esta segunda-feira, desta vez relacionada com a atualidade do futebol nacional. Obrigado.